Olha que maravilha, estamos de volta. Estamos aqui com nossos bonequinhos, né, doutora Roseli, para a gente tentar fazer uma dinâmica, mostrar aqui. Mas eu tenho aqui uns e-mails interessantes. Primeiro eu vou atender a Miriam, ela não diz de onde é. E a Miriam está pedindo para ela saudar a mamãe dela, dona Tânia, pedindo intercessão por emprego. Eu tenho a Laís também, que está dizendo bom dia para a senhora, bom dia para mim, Bom que ela dia. está muito desanimada, pedindo oração para que esse desânimo saia. Laís, um grande abraço para você. Agora eu tenho aqui um irmão chamado Gustavo, que diz assim, vou ser breve, Henrique. Meu nome é Gustavo e moro no Rio Grande do Norte. Sou católico e hoje estou divorciado. Meu divórcio ocorreu por divergência religiosa, mesmo depois de mais de 5 anos de namoro. Uma das razões foi o meu interesse naquela época para a doutrina espírita. Hoje eu não interajo mais com o espiritismo, pois só creio em Jesus e no seu sangue derramado. A pergunta é, falar em cura de gerações não é abrir o catolicismo ao espiritismo? E aqui eu vou dar falar de novo isso. Dá uma impressão para as pessoas que quando fala de gerações passadas, que a alma do meu bisavô, a alma do meu... estão influenciando na minha vida. Então, é mais ou menos o que ele perguntou. Não é abrir o catolicismo de Jesus com o espiritismo? Nada a ver, né, doutora? Inclusive, né, nós temos vários exemplos no programa anterior, né, de que eu falei a respeito de Jabes, né? Se não fosse importante a genealogia, creio que não estaria dentro das escrituras, porque as escrituras estão recheadas de genealogia. Por quê? Porque nós necessitamos entender as histórias de nossas famílias, né? Não se trata, como eu havia falado, esse método de abrir, né, de estar aberto a qualquer esoterismo, qualquer corrente de espiritualidade. Não, é realmente um método psicológico, tá? Que nós estamos descortinando que há uma interação, há uma memória de grupo, há uma consciência de grupo. Jung já falava sobre o inconsciente coletivo e nós estamos, assim, operacionalizando, objetivando esse inconsciente coletivo, tá? Que todos nós fazemos parte de um corpo, né? São Paulo diz que nós... fazendo um paralelo aí com as escrituras, né? São Paulo diz que nós somos membros de um corpo, que Cristo é a cabeça e nós somos membros, né? E esse corpo é vivo, esse corpo ele interage, esse corpo é a igreja, né? Esse corpo é você, católico. Então, essa interação, tanto consciente como inconsciente, existe, só que o inconsciente ele é imperceptível. E o que nós estamos aqui desenvolvendo é que existe sim uma memória de família, né, um campo de informação, de percepção, onde os traumas se perpetuam ao longo da geração. Não se trata de falar que lá atrás o espírito do meu tataravô reencarnou naquele outro espírito. Tem nada a ver isso. Não existe. Não é. Primeiro que o trabalho da vivência não é isso. Não é isso, gente. É um trabalho psicológico, né? Eu tenho aqui agora a Mariana, doutora, ela diz assim, bom dia, doutora Roseli, bom dia, Henrique. Bom dia. Estou assistindo o programa e hoje vocês falaram muito bem do que eu estou vivendo. Estou quase entrando em depressão, doutora, sofro demais em silêncio. Eu sei que o meu problema é pequeno, perto de muitos outros, mas eu não sou feliz e cada dia está piorando. Eu e a minha família estamos passando por um momento muito difícil e para ajuda de tudo, estou grávida. E acabei de terminar com um homem que amo por ser orgulhosa demais. Eu já não sei o que fazer. Choro o tempo todo e não entendo o fato de tanto sofrimento. Por favor, me dê uma palavra. Então, né, muitas separações de casais, né, advêm exatamente por se tratar dessa falta de ordem, né, dentro do sistema. Então, eu vou tentar responder o seu e-mail explicando as ordens, tá? Porque você conhecendo o que rege os relacionamentos, você pode ter aí uma identificação com a sua questão. Muitas depressões se originam da desordem sistêmica, tá? Por quê? A ordem, né, da hierarquia, o que vem primeiro dentro do sistema familiar? Vem o homem e a mulher. O homem e a mulher que fundam o sistema familiar, tá? Começa com o casal, né? Primeiro o amor do casal, tá? Então o casal se olha e vê o que eu tenho, o que a mulher tem
e que o homem não tem. E o que o homem tem que a mulher não tem. E os dois se completam. Tá? Bom, uma vez que, então, houve o vínculo, houve o casamento, tá? Depois vem os filhos. Tá? O que acontece, muitas vezes, e isso é a prática do meu consultório, o que acontece é o seguinte, quando vêm os filhos, geralmente, isso os casais fazem, tá? Eles colocam os filhos aqui, no meio. Numa linha. Numa linha. E o que acontece quando o casal coloca os filhos no meio, entre eles? Separa, doutora? Não. Separa, tá? Porque o casal deixa de se ver como um casal e se passa a se relacionar como pai e mãe. Os filhos não se sentem bem porque eles estão no meio, né, de uma dinâmica, de um relacionamento íntimo do casal. E, abrir um parênteses, tem muitos filhos que dormem com os pais na cama, né? É verdade. Isso tem também uma conotação importante para ser falado, mas não é o caso aqui. Então, o que acontece? Esse casal não se olha mais, não tem tempo mais para si. Mas isso é generalizado. A senhora falando isso, eu fiquei pensando. E também os filhos estão olhando papai e mamãe. Eles não olham para o pai e a mãe. Eles não olham para os dois como pessoas. Isso. O que acontece nessa desordem, né? Aí já começa a ficar fora cada um do seu lugar. O que precisa acontecer é esses filhos estarem na frente na deles. frente, porque os Vieram pais, depois. sim, os pais deram origem a eles. Entendi. E aqui, nesse ambiente, entre pai e mãe, entre marido e mulher, ninguém mete a colher, não é mesmo? É verdade. Ninguém pode ficar aqui no meio verdade, deles não dois. pode, Só que o que acontece, depois que nasce o filho, é quase que instintivo, natural, a mulher, ela abrir, principalmente, esse espaço. Entendi. Só que depois disso, eles precisam voltar a se olhar e dizer, puxa... Você é minha esposa. E você é Eu meu sou seu marido. Nós tivemos os nossos filhos, né? E os nossos filhos têm o lugar deles, que pertence a eles, tá? Então, essa é uma primeira dinâmica que mostra que cada um tem o seu lugar na hierarquia da família, tá? E essa hierarquia da família, ela tem essa ordem de precedência justamente para manter, para honrar aqueles que vieram antes. Porque os que vieram antes, eles têm mais precedência, não é importância, mas tem mais precedência do que os que vieram depois, tá? Então, o que acontece? Quando os filhos ficam no meio, eles ficam desorientados. Eles passam o quê? A interagir, digamos que comecem algum conflito. Aí, um é chamado a mediar esse conflito. Isso é muito comum. Fica do lado. Filho entra no meio de pai e mãe para mediar conflito deles dois. Age ali como um terapeuta. Aí pode iniciar um processo depressivo. Já na infância. Na criança? Na criança. Porque a criança, o filho, ele não tem competência para estar no meio dos pais e solucionar conflitos, apaziguar. Equilibrar esse relacionamento. Porque a criança, ela diz assim, olha, eu quero fazer de tudo para não perder papai e mamãe. Então, se eu tiver que entrar no meio deles para segurá-los, eu vou entrar. Mas que peso eu vou segurar? Porque eu sou apenas uma criança, eu não tenho recursos. Aí eu passo a ter medo, aí eu passo a ficar ansiosa, aí eu passo a ter sintomas, aí a criança passa a ter os mais diversos sintomas, porque ela está absorvendo que os pais não estão bem. Entendi. E ela tenta, com uma força de um amor mágico, de um amor cego, de uma lealdade invisível, ela entra para segurar esse casal. E aí o casal passa a não se sentir mais bem, né? E aí, então, pode se originar a depressão, que é uma das origens sistêmicas da depressão. Quando o filho entra num lugar que não é dele e ele segura algo muito grande para si e aquela força, aquele sentimento perdura e aí ele desfoca, ele fica sem energia para ir seguir livremente para a vida dele. Porque essa imagem ficou introjetada e ele vai o tempo todo, esse filho, essa filha,
tentar segurar esses pais e segurando esses pais ao resto da vida, né? Com o peso sistêmico. Olha que maravilha. Você está na Rede Século XXI, está assistindo o programa Você Pode Ser Feliz, no horário brasileiro de verão. Doutora Cristina nos dando aqui uma aula tão simples, mas tão profunda da vivência terapêutica familiar. Vamos atender uma irmã. Eu vou tomar liberdade, ela não pediu, mas de não dizer o seu nome, mas você mora em Campinas. Doutora Roseli, eu tenho uma prima. Ela está com 43 anos e tem autismo. E de 1 ano e meio para cá, ela está muito violenta. Até parece que tem ódio dos pais. E a impressão que ela nos dá é que ela não quer os pais por perto. Não deixa ninguém dormir. Já foi a psicólogo, tomou calmante e nada resolveu. Os pais estão pensando até sair de casa para deixar ela sozinha, abandonar ela, pois já não aguenta mais. Até bater neles ela já bateu. A bisavó dela, doutora Roseli, já falecida, era uma mulher muito ruim. Será que isso pode ter alguma influência agora nessa prima? Bom, pode, assim, ter muitos fatores que estão influenciando, né, esse sistema e essa senhora aí, né, que tem esse diagnóstico aí de autismo. Mas já que ela falou dessa bisavó, né, geralmente, aqueles que são considerados pessoas más dentro do sistema, né, que são os excluídos. E o sistema não tolera exclusão. E é verdade, uma pessoa que tem assim, um temperamento muito ruim, automaticamente é excluído. As pessoas, né, os membros excluem. E essa filha está provavelmente, né, identificada com essa exclusão. Tanto é que se essa bisavó foi violenta e que não teve ruim, né? Ela não teve talvez um lugar dela, ela foi julgada, ela foi deixada de lado e isso a lei do pertencimento não permite que aconteça, nenhum pode ser excluído, bons e maus têm o seu lugar, tá? Essa filha autista, ela pode estar representando inconscientemente essa exclusão. E esse comportamento até de bater nos pais pode ser até dessa bisavó, que deve ter sido uma pessoa ruim mesmo, deve ter batido, deve ter tido. Mas, gente, o que nós não podemos fazer essa leitura, a consciência individual, ela é excludente, mas nós não podemos excluir ninguém do sistema, mesmo sendo pessoas que não foram bem aceitas, porque elas fazem parte. E, às vezes, essa pessoa que é tida como má, ela trouxe uma bagagem de trauma também. Entendi. Tá? Então, assim, é importante olhar a pessoa e não olhar o comportamento dela, o que ela fez, né? Mas sim o que ela representa, o que ela é naquele sistema. Se ela foi uma bisavó, por ordem de hierarquia, ela pertence e ela merece o lugar dela, mesmo ela sendo uma pessoa má. Então, o que eu sugiro a você, se você é uma pessoa, né, que está ali preocupada com essa sua, não sei qual é o grau de parentesco, né? Mas prima, né? Então, assim, que você procure, de uma forma, chegar nesses pais e olhar para essa bisavó. Essa bisavó, ela veio de qual linha? Da mãe ou do pai? Olhar para essa bisavó, trazer essa bisavó no coração, honrar essa bisavó porque ela teve um lugar. Foi por causa dela que essa família perpetuou, né? Sem julgamento. Sem julgamento. Simplesmente porque ela faz parte, tá? Eu acredito que fazendo esse bom movimento de trazer essa bisavó com amor dentro do sistema, conceder a ela o perdão, é falecida com certeza, mas o perdão, ele transcende, claro, né? Assim como o nosso inconsciente, ele é atemporal, ele não está preso no tempo e no espaço, o nosso inconsciente, e o inconsciente da família também. Então, traga essa bisavó no coração e faça um procedimento, um ritual de perdão. Dizer, você faz parte, querida bisavó, tá? E isso, eu acredito que vai dar um alívio nessa Eu tinha uma pergunta, bisneta. Eu acho que foi respondida aí, porque é um emaranhamento sistêmico que isso aí, né? Sim. Vai se enrolando tudo, cada um não tem mais o seu lugar. Sim, Então, exatamente. Agora eu tenho uma outra pergunta. Eu posso fazer
a vivência no lugar da minha filha, do meu filho? Eu sendo pai? Pode. Se essa filha for, digamos, menor de idade, né, você pode fazer. Agora, se ela é adulta, já seria indicado ela mesma estar presente. Mas tá? ela pode fazer no meu lugar? Ela sendo filha? Não, os filhos não podem fazer no lugar dos pais, por uma Entendi. questão da ordem do sistema. Ela está se colocando no meu lugar. Exatamente. Ela está trazendo um fardo que não é dela. Que não é dela. Está carregando algo, é essa dinâmica aqui. Eu estou aqui para ajudar papai e mamãe a se verem, a se relacionar. Então, essa não é uma função dela. Não é função Não, dela. essa é a função do casal. Do o casal que precisa, então, buscar ajuda adequada e deixar os filhos no lugar deles, tá? Então, se esse pai ou essa mãe, ele pode fazer no lugar da filha, se ela é de menor. O que não pode é trocar de lugar. Ela vir fazer Sim. vivência no meu lugar. Sim. Não tem, porque ela está fora do lugar dela. Isso. Cada um tem o seu lugar. Que Cada um maravilha. pertence, né? E maravilha. quando há uma quebra dessa ordem de pertencimento e cada um do seu local, do seu lugar, né, que ocupa, é comum também uma outra dinâmica, né? Você pergunta assim para um casal, quantos filhos você tem, né? Ah, nós temos um filho. Mariazinha. Deixa eu tá? perguntar, deixa eu entrar, não sei se a senhora vai falar. Mas se ela teve um aborto? Exatamente. É isso? Exatamente. Tá? Então, o que Então acontece? ela não tem um, ela tem dois. Dois. Ou se você, Ou ou três. se o casal teve, né, vários filhos ou natimortos, são contados como filhos. São contados como filhos e por ordem de nascimento. Então, você tem 4 filhos, tá? 4 filhinhos. Um sobreviveu. Tá? Pode ser assim. Os 3 primeiros não sobreviveram. Faleceram. Faleceram. Não importa a forma. Não importa. Faleceram. Ou de dias de gestação, ou mesmo natimortos, não importa. O último sobreviveu. Quantos filhos você tem? Um. Exatamente, não é. Tá errado, né? doutora. Você tem 4 filhos. 4 filhos. E esse é o último, é o 4º. Então, os outros são considerados membros da família. E se você não inclui, esse aqui não se sente bem. Porque esse aqui, inconscientemente, ele sabe que houve, intuitivamente, outros irmãos, mas que não sobreviveram. Então, esse irmão aqui que sobreviveu, essa irmã que sobreviveu, ela pode também trazer um peso sistêmico, sabe do quê? De culpa. E aí essa culpa não trabalhada, ela pode se tornar um mecanismo de autossabotagem. Por quê? Entendi. Porque quando ela olha para o pai e para a mãe, a tristeza deles por perder esses daqui, ela vai querer compensar por esses irmãos. De E que ela vai maneira? dizer assim, olha, o que eles não puderam fazer, eu vou fazer. E não Em é papel alegria, dela. e não é papel. Ou ela pode pensar o seguinte, pensar no nível inconsciente, no intuir, no sentimento. Se eles não puderem estar na vida, eu também não tenho direito de estar. Então, eu sigo esses meus irmãos na morte, no fracasso. No fracasso. No fracasso. Nunca me sinto Às útil. vezes no fracasso de relacionamento, às vezes no fracasso de ser uma pessoa que tenha uma profissão, um lugar, tá? E no inconsciente dela atua essa força. Esse fato pode ter acontecido aqui, desse primeiro ter sido um aborto? Pode? Sem ter natimorto, nem ter vivido alguns dias, alguns meses? Sim, sim. Aí eu convido... Porque ele já era uma pessoa. Sim, aí eu convido o casal, né, justamente a colocar esses filhos, a dar um nome a esses filhos. Dar um nome a dar um eles. nome no coração, né, para esses filhos, tá? Porque eles pertencem, eles têm o seu lugar, tá? E isso bem. pode acontecer também com o filho adotado, que aí o filho adotado tem os 2 sistemas, Os né? dois Os sistemas. 2 sistemas, tanto o sistema biológico quanto o sistema da família de coração que o adotou. Gente, que maravilha, hein? Que maravilha. Eu estou encantado. E você? Se tá, aproveita agora porque temos mais um bloco e terá que ser rápido para poder desenvolver com você. Faça a sua pergunta pelo serfeliz@rs21.com.br ou então
0 para essa altura, 1938719620. Eu volto já.